Meus irmãos, a nossa reflexão pastoral nesta manhã baseia-se no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Irmãos, nós temos um ponto a examinar com muito cuidado nesse texto sagrado. Existe uma expressão aqui que, de acordo com os estudiosos, ela certamente não foi pronunciada pelo Senhor Jesus. Foi aqui trabalho de um copista, não é golpista, é copista. De um copista, ou mesmo aqui de Mateus. Não deixa de ser verdade. É verdade, mas que não teria sido pronunciadas inicialmente pelo Senhor Jesus. Ou seja, as palavras pronunciadas por Senhor Jesus foi: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Essa outra expressão, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, certamente foi um acréscimo de um copista. Eu vou explicar rapidamente. Quando a Bíblia foi escrita, não havia essas divisões tão boas, tão salutares, excelentes para nós, né? Capítulos, versículos e tal. E depois ela passou por algumas transliterações. Há uma expressão em latim que diz tradutore et traitore. O que significa isso? O tradutor é um traidor. É um traidor. Porque existem algumas expressões idiomáticas que dificilmente você vai entender, você vai compreender. Por exemplo, não sei se vocês conhecem uma expressão, um provérbio popular, pelo menos aqui no Nordeste, lá na minha terra, onde eu nasci, que diz: eu vou fazer isso nem que chova canivete. Já ouviram isso? Nem que chova canivete. Você já viu chover canivete? O que quer dizer isso? Chuvas intensas, chuvas que causam enxurradas. Agora, como você vai traduzir isso para o inglês? Como você vai traduzir isso para outra língua? Ou uma expressão em inglês que diz: você está pensando na morte da bezerra? Eu não sei como é lá. Entendeu? Lá foi traduzido assim. Como é que você vai traduzir? É difícil, às vezes, você pegar uma palavra correspondente. E, às vezes, até o sentido da palavra. Por isso, os missionários, que diga aí nossos missionários, quando vão para outros países, ele tem que se aculturar. Ou seja, pegar a cultura dali para saber como transmitir a Bíblia. Você sabia que em alguns países a raposa é um animal de estimação? Um animal de estimação. Aí você vai traduzir aquela expressão da Bíblia, Jesus dizendo: vai, diz, refere-se a Herodes, aquela raposa, está traduzida para o nosso português. Então, para uma nação assim, um país assim, Jesus está elogiando Herodes. Né? Está elogiando. E nós sabemos, não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Então, fica difícil, às vezes, a gente entender. Às vezes, o que o copista colocou, lá o escriba colocou, certas coisas. Entendeu?
na questão da lateralidade, não é literalidade, na lateralidade. Pegou o documento que veio e alguém observou na questão lateral. Por exemplo, ora, ninguém foi ao céu, a não ser aquele que lá desceu. Aí você encontra a expressão lá em João, justamente aqui entre colchete, que está nos céus. Jesus disse isso. Então, se está em colchete, ele não disse. Mas ele era Deus. Ele estava no céu, na terra, em todo lugar. Então, quem pegou aquela passagem, depois colocou lateral, disse, que está no céu. Jesus já tinha ressuscitado. E depois veio para nós. Então, mas é verdade isso? É verdade. Então, não é mentira. É verdade aqui o que Mateus escreveu? É verdade. É verdade até, meus irmãos, pelo seguinte. E aí eu vou, mais uma vez, colocar bem para os irmãos. Preste bem atenção, irmãos. Eu não estou querendo aqui mostrar cultura em absoluto. Estou querendo ensinar aos irmãos. Às vezes, quando nós partimos para a Bíblia, tenhamos muito cuidado. Porque nós só costumamos olhar para a Bíblia com a nossa visão espiritual. E quando nós só olhamos para a Bíblia com a nossa visão espiritual, não olhamos com um olhar crítico, às vezes até humano, nós deixamos de entender a Bíblia. Por exemplo, quando a gente estuda o Sermão do Monte, e esse texto está aqui no Sermão do Monte, então a gente vai entender o seguinte: tudo que Jesus falou em termos espirituais. Mas será que tudo que Jesus falou não tem uma conotação, digamos, social, política, ou humana, ou de interrelacionamentos pessoais puramente humanos? Será que ele falou somente em termos espirituais? Vejamos um teste, e eu disse que era uma reflexão, né? Mas eu vejo que a gente pode sair tranquilamente depois. Veja, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que humilde de espírito? Só na igreja? Jesus falou não é para os humildes de espírito em geral. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Será que Jesus está falando só para aquele grupo, ou só para a igreja? Ou não está falando para todas as pessoas? Vamos voltar. Nós estamos fazendo uma digressão muito grande e vamos voltar um pouco. O problema do bem e do mal é antiquíssimo. Logicamente, nós só temos a primeira narrativa do problema do bem e do mal, aonde? Lá em Gênesis. O problema de Caim, aliás, antes, o problema da tentação. Ali começa o problema do bem e do mal. Então já são dois caminhos. Bem e mal. Depois nós vamos ver outra narrativa, que é o problema entre Caim e Abel, em que um aparece como pessoa boa, maravilhosa. E eu estava nessas curiosidades, pensando, por exemplo, que a Bíblia diz que até o morto fala. Né? Ou não diz? Diz que Abel, ainda depois de morto, fala. Quer dizer, se você pegar só o texto assim, fala. Então, o bem e o mal. E há um salmo muito importante nessa linha de pensamento, nessa linha crítica. Qual é o salmo? Salmo 1. O que é que o salmo 1 fala? Dos justos e dos ímpios. Bem e mal. E a Bíblia está recheada disso aí, dessa dualidade, bem e mal. E o que é que nós vemos nesse texto? Bem e mal. Céu, inferno. Vida e morte. É isso que nós encontramos nesse texto. Será que Jesus estava falando apenas e unicamente em relação ao céu?
Não estaria ele, porventura, fazendo uma análise ampla com o conhecimento que ele tem, que sendo Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, soberano, sabendo todas as coisas, mostrando que a vida em tese, nós vivemos assim, entre o bem e o mal, coisas boas e coisas ruins, coisas de Deus e coisas do inimigo. Ou nós podemos olhar com um olhar crítico aqui, puramente espiritual, e dizer que ele está falando somente do céu e do inferno. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Quem já leu a Divina Comédia? Ninguém? Ninguém não, eu li. Mas faz muito tempo. Mas salvo engano, e aí você me perdoa, salvo engano, já estou me salvando, né? Que no livro 8º, não é livro, é no canto 8º, de que trata a Divina Comédia? Trata de uma viagem que Dante Alighieri, juntamente com Virgílio, fazem ao inferno. Mas existe o inferno, existe o céu, mas na Divina Comédia, por isso é uma Divina Comédia, existe o purgatório. Existe o purgatório. E, salvo engano, no canto 8º, Virgílio e Dante, nessa viagem ao inferno, que querem impedir que Virgílio e Dante entrem no inferno, porque eles não morreram ainda. Veja bem, como é a Divina Comédia. Se eles não morreram, como é que eles vão entrar no inferno? Mas eles conseguem, parece até que a Divina Comédia foi escrita no Brasil, porque sempre há um jeitinho, né? Então, eles conseguiram entrar no inferno. Mas antes do inferno propriamente dito, existe um grupo enorme de pessoas que vive correndo de um lado para outro o tempo todo e gritando, sem parar. Aí Dante Alighieri faz a seguinte pergunta a Virgílio: mestre, por que essas pessoas vivem como loucas, correndo de um lugar para outro o tempo todo? Aqui Virgílio responde: essas pessoas são aquelas que durante a vida não fizeram mal a ninguém. Mas elas também durante a vida não fizeram bem a ninguém. Então elas não fizeram, por não fazerem o mal, não fazer as coisas do diabo, o diabo não as quer aqui no inferno. E para o céu, elas também não vão, porque Deus não quer lá, porque elas não fizeram o bem e não obedeceram a Deus. Então elas estão condenadas a passar o tempo todo, a eternidade, correndo de um lado para o outro, gritando, porque não tem onde pousar. Quer dizer a vocês que a Divina Comédia não é um livro religioso, viu? Quem quiser ler um livro religioso, teológico, vá ler a Súmula Teológica de Tomás de Aquino. É outro departamento, que é mais ou menos do mesmo século. Então ali, Virgílio apresenta, ali Dante já apresenta uma terceira via, além de céu, inferno e purgatório, uma terceira via. Nem no purgatório está, não tem nem esperança de ir para o céu, nem para o inferno, fica ali o tempo todo. Tirando essa ficção da Divina Comédia, vamos nos voltar novamente para o nosso texto. O que é que nós vemos na vida? Bem e mal, certo e errado, vida e morte, céu e inferno, Deus e o inimigo. A mim me parece, meus irmãos, que quando Jesus, no ensino do Sermão do Monte, ele entra com essa figura aqui, dessa estrada estreita, e do outro lado da estrada larga, que vai para a perdição. Ele está analisando justamente o ser humano e a nossa vida como ela na realidade é. E que o mal é muito maior e muito mais fácil de você fazer do que o bem. Veja, você se omitindo, você pode fazer o mal.
Porque você se omitindo em algumas vezes, você deixou de fazer o bem. E a Bíblia diz que aquele que não faz o bem, sabendo que devia fazer, peca. Está vendo? Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, você peca. Você se omitiu, até a omissão. E a Bíblia diz, Jesus ensinou isso, que as pessoas podem ser julgadas por omissão. Você não matou, não roubou, não adulterou, não fumou, etc, etc, etc. E por que você não fez isso, você é uma boa pessoa? Não. Porque você não fez, mas também você não fez o bem. Você não matou, mas deixou a pessoa morrer, quando você podia salvá-la. E o fato de você poder salvá-la e você não tomar essa atitude, a Bíblia diz que você peca. Se a pessoa está morrendo de fome e você pode dar comida e você não dá, ela morre de fome, você não matou, mas você vai ser aquele chamado crime culposo. Você tem culpa. Você pecou. Então, Jesus Cristo disse isso aonde? Que no julgamento, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não me vestiste. Senhor, nós nunca vimos. Mas quando aconteceu isso a um dos meus pequeninos e vocês não fizeram, então também não fizeram a mim. Olha a omissão. Estão vendo a omissão? Então a omissão, às vezes, meus irmãos, a gente pensa que todos nós somos bons, não temos culpa no cartório, e temos, porque nos omitimos de fazer o bem. E nesse caso, nós estamos andando pelo caminho largo e fácil. É muito mais amplo do que o bem. Me parece que quando o Senhor Jesus procedeu com este ensino, ele estava dando um olhar crítico no mundo que ele conhece mais do que todos nós, e dizendo: o grande problema da humanidade é justamente esse: poucos são aqueles que estão preocupados em andar pelo caminho estreito, porque é o caminho do bem, é o caminho bom, é o caminho certo, é o caminho verdadeiro, é o caminho que Deus quer. Muitas pessoas estão andando pelo outro caminho porque estão sendo omissos, ou literalmente, ou liberadamente estão praticando o mal. Isso serve para nós, meus irmãos, não apenas como um ensino espiritual, mas como um ensino ético e como um ensino moral. Concluo dizendo a vocês: existe muita gente que você, talvez alguns, vocês até conheçam, que não vem para a igreja, que não lê a Bíblia, que não vive dizendo que acreditam em Deus, mas que são cidadãos honrados, são mulheres honradas, lares dignos, pessoas misericordiosas que ajudam umas às outras. Em síntese, existe muita gente por aí que não vive apregoando o amor de Deus, nem o temor de Deus, mas age justamente de acordo com a vontade de Deus. Algumas delas nem conhecendo a Bíblia, nem conhecendo os seus ensinamentos. Do outro lado, existe muita gente, como eu e você, como muitos de nós, em que algumas vezes na vida Deus coloca alguém ao nosso lado para que nós possamos exercitar o amor, exercer a misericórdia, ter comunhão com a pessoa, e nós nos omitimos e erramos. E aí, sabe o que acontece? É simples demais. Nós cristãos evangélicos,
nós, igrejeiros, nós que conhecemos um pouco de teologia e de doutrina, sabe o que é que nós afirmamos? Mas estas pessoas que não temem a Deus, pelo menos não professam, essas pessoas que não conhecem a Bíblia, essas pessoas que não praticam o ensinamento bíblico porque conhecem, essas pessoas que nunca aceitaram Jesus não estão salvas. Mas Elzinho, com todos os meus defeitos, estou salvo. E aí? E aí, meus irmãos, veio o ensino da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que Deus coloca diante de mim para que eu possa ajudá-lo. Meu próximo é aquele que eu estou com fome e só tenho um pão para comer, só tenho um. Mas ele está com fome. Eu sou digno de partir o pão e dizer, tome um pedaço e eu estou com outro. E além disso, e além dessa atitude, é dizer, tome o pão que eu fico com fome. Aí ninguém faz, né? Aí é mais difícil ainda. Mas meu próximo é aquele que eu tenho dinheiro para fazer uma feira. Eu posso comprar 1 quilo de açúcar. Ou, quem sabe, algo mais. E dizer, vou mandar para meu irmão, porque não tem nada para comer. E a família dele está passando fome. Isso revela amor. Isso revela andar pelo caminho estreito. Isso significa andar pelo caminho do bem. Isso significa andar, meus irmãos, pelo caminho de Deus. Com toda a autoridade que eu tenho diante de Deus como pastor, eu digo a vocês, se nós praticarmos essas coisas, nunca vai faltar o nosso pão, nem vai faltar o nosso leite, não vai faltar o nosso café, porque Deus é o nosso galardoador. Não dê porque você tem de sobra. Não ame porque você tem amor de sobra. Não perdoe porque você tem perdão de sobra. Não. Saiba distribuir e saiba andar pelo caminho estreito. Sabe por quê? Porque largo é o caminho e também larga é a porta do mal. E muita gente anda por esse caminho. E por isso muita gente não chega a Deus e não chega ao céu. Cristo é o caminho. Deus os abençoe. Amém.